Boa noite a todos. É com muita felicidade que eu começo meu terceiro podcast nesse mês maravilhoso de outubro, rosa. Por ser o mês que a gente vai falar de câncer de mama, sua prevenção e tratamento, que é muito importante para as mulheres e também para os homens. Eu chamei um colega, o Dr. Carlos Fortunato, para falar sobre o assunto, que é um expert no assunto. Doutor Carlos, me fala um pouquinho da sua formação, do seu tempo de experiência, o que que você faz no dia a dia, no consultório? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, né? É sempre bom a gente poder dar essas informações, de preferência, informações assim corretas, né, para as pessoas e ajudá-las, né, a se prevenir. Bom, gostei do convite, né? A Cristiane é minha médica, né, minha endócrino, e fiquei muito lisonjeado pelo convite. Bom, eu sou mineiro, né? Eu sou mineiro, vim para São Paulo para fazer faculdade e fiz faculdade em Mogi das Cruzes. Aí fiz residência em ginecologia no Hospital do Servidor Municipal. Aí fiz a residência em mastologia no IBCC, em São Paulo também. E hoje eu trabalho no Hospital do Servidor Estadual. E moro aqui em Santos, né? Me casei com uma santista e o mineiro, quando acha a praia, ele não sai mais de lá, viu? Ele fica. Que maravilha isso. E como é que é seu dia a dia de atendimento, assim, em relação às pacientes que você é, tem no seu consultório? Me explica um pouquinho, por favor. É bem corrido, né? Bem puxado. Eu trabalho segunda e terça no servidor em São Paulo. Tenho um consultório lá também em São Paulo. E lá eu faço cirurgia no segundo dia todo. Aí já dou um plantãozinho lá na segunda noite para não ter que voltar. Terça de manhã tem um ambulatório, né, com os residentes. Aí na quarta eu atendo o dia inteiro no consultório. Na quinta de manhã também, e na quinta tarde eu opero. Inclusive hoje eu operei duas pacientes com câncer de mama, né, aqui na Casa de Saúde em Santos. E assim, é sempre um desafio, né? Porque eu brinco que quando as pacientes vão no seu consultório, por exemplo, na maioria das vezes elas vão assim alegres, felizes, né, ansiosas para melhorar o peso ou a diabetes ou algumas um pouco ansiosas por causa de alguns distúrbios metabólicos. Quando vão no cirurgião plástico, elas vão sempre felizes, né, de um modo em geral. Mas geralmente quando elas têm uma consulta comigo, elas não dormem bem na véspera, viu? Geralmente é uma doença que assusta muito as mulheres, né? Quando elas são encaminhadas ao mastologista, geralmente elas questionam os médicos, mas precisa mesmo, né? E aí acaba chegando no consultório, vê alguma paciente com dreno ou sem cabelo, fazendo químio, né? Então elas já entram realmente muito assustadas. Então, a gente tem que ter aquela tranquilidade para acolher, né? Mesmo nos casos mais difíceis, encorajá-las, falar que tem tratamento, que tem cura, né? E que eu estarei do lado delas para ajudá-las. Com certeza isso é o mais importante, né? O diagnóstico, o tratamento e o acolhimento. Sem Sim, acolhimento é muito difícil o tratamento. E em relação a isso, tem aumentado muito a prevalência de câncer de mama, a gente tem visto muito, principalmente em pessoas jovens. sim. O que que você tem a relatar sobre isso? Assim, são vários fatores, tá? Mas eu vou tentar resumir. Em primeiro lugar, o câncer de mama é uma doença mais prevalente em mulheres com mais de 50 anos. Então, a partir do momento que as mulheres começam a viver mais, você tem um grupo maior, a nossa pirâmide está começando a inverter, né? O Brasil, que era um país de jovens, começa a ter uma população acima de 50 anos, que é o lado mais grosso ali da pirâmide, né? Então, você começa a ter muito mais gente nessa faixa etária, então, por isso só já aumenta o risco, né? Quanto mais tempo vive
uma mulher, mais chance ela tem de ter o câncer de mama. E lembrando que quanto mais idosa, menos agressivo também é o tumor. Então, esse é o primeiro fator. As mulheres estão vivendo mais, então tem mais câncer. O segundo fator eu acho que é a divulgação também, né? A informação. As mulheres hoje com a internet, elas têm acesso a tudo, têm acesso à informação. Então, qualquer caroço, elas já vão, procuram atendimento. E antigamente nem se falava o nome câncer, elas falavam, estou com aquela doença. Eu atendi uma paciente recentemente que ela disse que quando ela descobriu o câncer de mama, ela viu que mais duas tias tinham e uma tia não sabia que a outra. Tipo assim, duas irmãs, uma não falou para a outra que tinha. Entendi. Aí então as pessoas não comentavam e hoje não, perdeu um pouco esse tabu. Quando tem, elas divulgam mais, então a gente fica sabendo mais também. Outro fator também que é muito importante é que as mulheres estão tendo filhos mais tarde, né? Então, quanto mais idade uma mulher tem depois dos 35, por exemplo, o primeiro filho, ela aumenta o risco de ter câncer de mama. Então, elas estão tendo menos filhos e numa idade já um pouco mais avançada, depois dos 35. E um outro fator é em relação à obesidade. Infelizmente, a obesidade ela tem uma relação muito grande com câncer de mama, endométrio, ovário, porque principalmente quando a mulher está na menopausa, a gordura em excesso, ela produz estrogênio também em excesso. E aí com isso, você tem maior chance de ter um câncer de mama. Então, são esses aí os principais fatores. Agora, esses relacionados a mulheres mais jovens, muitas vezes têm a ver com fator genético ou hereditário. O hereditário é aquele famoso caso da Angelina Jolie, onde a família inteira tem e a mãe vai passando para a filha, né? E o genético é muitas vezes quando a paciente tem uma mutação, ninguém tem na família, mas ela herda um pedaço de um gene com defeito do pai, outro pedaço da mãe e acaba desenvolvendo. Mas assim, hoje no Brasil nós temos em torno de 20% das mulheres com câncer de mama com menos de 40 anos. Eu atendi uma paciente recente, agora com 26 anos. Só esse ano foram três com menos de 30 anos, então é mais frequente, tá? Parece que está aumentando também. Pode ter também um fator de alimentação, mas a gente não tem muita certeza sobre isso em relação aos hormônios que usam nos animais, na carne. A gente nunca tem certeza do que a gente está comendo. Mas eu sei que hoje uma galinha bota 3 ovos ao dia, um frango fica pronto muito rapidamente para ser abatido, então pode ter a ver também com o fator hormonal. É, em relação à prevenção, Uhum. qual é o melhor caminho para a prevenção? Olha, infelizmente nós não temos uma prevenção efetiva se tratando de prevenção primária, né? Existe a prevenção primária e a secundária. A primária é aquela onde você evita a doença. Então, por exemplo, o câncer de colo de útero. Então, as meninas lá com 9, 10, 12 anos, de preferência antes até de ter relação, quando tomam a vacina do HPV, elas estão evitando o câncer de colo de útero. Então, você toma uma vacina que te protege. Infelizmente, para o câncer de mama, a gente não tem ainda, né? Você tem alguns fatores que ajudam, mas que não são definitivos. Esses fatores seriam ter o primeiro filho logo cedo, em torno dos 20 aos 30 anos, amamentar bastante, mas aí teria que amamentar pelo menos uns 3, 4 filhos, 2 anos cada um. Então, quer dizer, é difícil. E o principal, atividade física, né? Fazer atividade física, ter uma boa alimentação. Nós sabemos que o nosso sistema imunológico ele consegue identificar células com defeito. Todos os dias o nosso corpo produz células com defeito. E o nosso sistema imunológico ele identifica e mata essas células. Então,
quanto melhor for a sua saúde, melhor será também o seu sistema imunológico. Então, por exemplo, as pessoas que não praticam exercício, fumam bastante, bebem bastante, não dormem direito, ela acaba ficando com o sistema imunológico ruim, que acaba deixando passar alguma célula cancerígena que progride e acaba virando câncer. Quando o seu sistema imunológico está bem, ele trabalha bem e ele acaba identificando essas células com defeito. Então, em termos de prevenção primária, seria isso: uma boa dieta, dormir bem, atividade física, yoga, coisas assim para relaxar, né? Agora, em termos de prevenção secundária, que é você identificar o câncer numa fase pré-clínica, antes que ele seja palpável, numa fase onde ele ainda é pequeno e onde a chance de cura é muito grande. Se você acha um câncer com menos de 1 centímetro, a chance de cura chega a 90%. Estou falando de cura mesmo. E se você acha ele quando ele ainda é um pré-câncer, antes que vire o câncer, que a mamografia consegue identificar esses tumores, a cura é 100%. Então, essa informação, muitas vezes, nem os médicos passam para os pacientes. Muita gente fala assim: eu vou fazer mamografia para quê? Se achar já é câncer mesmo? Não, isso não é verdade. Você consegue identificar o pré-câncer, que é o carcinoma in situ, que são tumores dentro de um ducto, que ainda não têm a capacidade de se espalharem, não dão metástase. Então você tem a chance de cura, mas só consegue identificar se fizer a mamografia. Então o principal seria isso, né? Para prevenção primária, o que eu falei, e para prevenção secundária, a mamografia. E em relação a esses exames, mamografia, ultrassom de mamas, qual a idade ideal para começar a fazer ultrassom de mama, mamografia ou os dois? Então, a gente tem uma coisa curiosa aqui no Brasil, né? Muitas vezes uma menina de 15 anos já começa a fazer ultrassom de mama sem nenhum risco na família. Os médicos daqui têm o hábito de pedir. Isso, por exemplo, não acontece nos Estados Unidos. Lá uma mulher pode passar a vida inteira sem nunca ter feito um ultrassom de mama. Lá não faz parte da rotina, porque a nossa população é diferente da população norte-americana. Lá, geralmente, as mulheres começam a ter câncer depois dos 50. Aqui, como tem muito descendente de italiano, a gente tem uma mutação rara chamada Li-Fraumeni, que é onde tem câncer em mulheres jovens, uma delas, né? Então a gente tem uma porcentagem de mulheres jovens com câncer de mama mais alta do que em países europeus e na América do Norte. Então a gente acaba pedindo mais ultrassom, mas assim, de um modo geral, o que a gente aconselha é, a partir dos 25 anos, paciente sem risco nenhum, fazer o autoexame. Só isso já seria o suficiente. Achou algum caroço, procura o médico, né? Lembrando que a gente tem sempre que pensar em separar esses dois grupos. Paciente de alto risco é uma coisa, eu vou falar depois. Agora, paciente de baixo risco, teoricamente, poderia começar só com o autoexame. Achou um caroço? Aí sim procura o médico, que na maioria das vezes não é câncer, são nódulos benignos. Agora, a partir dos 40 anos, a Febrasgo, a Sociedade de Ginecologia, Sociedade de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia, eles indicam mamografia a partir dos 40 anos anualmente, até pelo menos uns 75 anos de idade. Então, isso seria o básico. Todo ano, a partir dos 40 anos. E o ultrassom seria um complemento. Então, a mamografia achou um nódulo, quer saber se é um nódulo de verdade ou um cisto, faz o ultrassom, que aí o ultrassom vai esclarecer. E agora, a ressonância, ela é muito mais importante para mulheres de alto risco. Mulheres de alto risco muitas vezes têm tumores que não aparecem nem na mamografia e nem no ultrassom. E às vezes a ressonância acha. É tanto que muitas vezes a gente acha um câncer de mama, por exemplo, na mama direita, pela mamografia, numa paciente de alto risco, que a mãe teve, a tia também teve câncer. Aí a gente pede a ressonância e ela acha um câncer na outra mama,
que a mamografia e o ultrassom não acharam. Então, o rastreamento para mulheres de alto risco é mais ou menos assim. A mãe teve câncer de mama aos 40. A filha, a partir dos 30, começa a fazer um rastreamento, que pode ser feito com mamografia, pode ser a mamografia e ultrassom, por exemplo, no começo do ano, e no meio do ano uma ressonância. E aí você tenta surpreender o tumor antes que ele apareça, antes que ele cresça, né? Seria mais ou menos assim o rastreamento. Uma coisa que eu tenho curiosidade é se vale a pena fazer algum teste genético para isso. Então, tá muito em moda isso agora, né? É. Felizmente, até os planos de saúde já estão liberando esses testes genéticos. Francis Collins, que foi o, o médico americano que descobriu o DNA, ele, inclusive, tem até um livro dele, que é A Linguagem de Deus, que é interessante. Ele era agnóstico, ele não acreditava em Deus, mas quando ele viu o DNA, ele falou: Isso aqui é uma mente que não está no nosso alcance, né? Só para você ter ideia, ele falou que se você imprimisse o DNA de uma única célula em papel normal, você conseguiria encher um prédio de 40 andares Nossa, com DNA de uma única célula. Então, quando ele descobriu isso aí, ele falou: tomem cuidado com esse teste, porque não é um exame de diabetes. Porque assim, quando você descobre que o seu teste é positivo, se você não está preparada para tomar uma ação, por exemplo, de tirar as mamas, você não dorme mais. Né? E lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem um problema muito sério. A paciente passa, por exemplo, no Texas. Se ela for para o Alasca, o prontuário dela está lá. E isso pode trazer um risco também lá, porque imagina, contratação numa empresa, você olha, puxa, essa paciente é mutada. entendi. Então, isso pode mudar a vida. Tem paciente que descobre o teste e fala: Eu não quero ter filhos. Então, você muda a sua trajetória também. Então, assim, o certo mesmo é passar com o geneticista, ver se realmente tem a necessidade de fazer. E às vezes ela vai atrás de um teste para mama e descobre que tem um risco para ovário, para estômago, para pulmão. Então, assim, é bem complicado. O ideal mesmo é, antes de fazer o teste, passar ou com um geneticista ou com algum médico que hoje os mastologistas também já estão estudando essa parte, os oncologistas também, eles conseguem ver o risco e ver se tem a necessidade. Porque imagina, uma mulher de 30 anos, a mãe teve câncer de mama, o ideal seria que a mãe fizesse o teste. Se o dela veio negativo, a filha não precisaria fazer. Agora, se o teste da mãe der positivo, a filha deveria pensar se ela quer fazer ou não. Porque se ela fizer e não tirar as mamas, ela não dorme mais. E ela muda a sua trajetória de vida. Então, assim, é algo muito. Que tem que ser com muita responsabilidade. Não dá para sair pedindo esse teste assim para todo mundo, né? Mas de um modo geral, o que a ANS preconiza é quem tem dois parentes de primeiro grau com câncer de mama tem direito. Então a mãe e a irmã tiveram câncer de mama. Então você vai lá e pode pedir para o plano de saúde, entendeu? Mas o ideal é isso, é quem teve o câncer fazer o teste. E aí, se der positivo, aí os outros decidem se e quando querem fazer. Você não vai pedir um teste deste para uma menina de 18 anos, onde não teria nenhuma ação. Né? Então, vamos supor, a mãe teve câncer de mama aos 40, com 30 anos a filha faz. E aí ela pode. Aí, quando ela fizer, ela tem que ter uma decisão. Eu vou querer investir nisso, eu vou tirar as mamas, eu vou fazer alguma conduta para reduzir esse risco. É bastante complexo isso É, mesmo, né? Porque você vai mudar o modo da pessoa viver, enxergar a vida dela. isso. E é muito complicado isso mesmo. Em relação a câncer de mama nos homens, porque a gente não vê muito, Não, é bem é raro. bem raro, mas por ser raro, mais raro, ele é mais agressivo ou não?
geralmente, assim, voltando na parte lá do teste genético, de um modo geral, eles olham o BRCA1 e 2, que são genes. Lembra que eu te falei que a gente tem o sistema imunológico que identifica essas células Uhum. com defeito e destrói elas? Sim. Se você imaginar, por exemplo, que você tem jovens para fazer controle de qualidade num produto, eles vão identificar a maior parte Uhum. dos produtos com defeito. Agora, se você tem pessoas já muito idosas que não enxergam direito, algum material ali vai sair com defeito. Quando a gente envelhece, o nosso sistema imunológico envelhece também. Por isso que tem mais cânceres. Tem estudos que falam que se todo mundo vivesse, por exemplo, 100 anos de idade, todos os homens teriam câncer de próstata e todas as mulheres teriam câncer de mama, mas não morreriam necessariamente disso. Tem até estudos que mostram que 70% das pessoas com mais de 70 anos já têm um câncer ou um pré-câncer. E nem por isso foi descoberto, né, a tempo. Por exemplo, a pessoa morreu de infarto. Quando vai fazer uma autópsia, acha um câncer na próstata ou na mama e nem sabia. Então, tanto que isso mudou um pouco a nossa forma de tratar pessoas mais idosas, né? Às vezes eu tenho pacientes com 95 anos com câncer de mama que elas só tomam um comprimido. Às vezes a cirurgia, a radioterapia faria muito mais mal para ela do que o próprio câncer. Agora, o que seria então um paciente mutado? Então, o gene não consegue identificar aquelas células com defeito. E quando você tem esses genes mutados, você tem risco aumentado de ter câncer de mama em mulheres e em homens. Então, quando um homem tem câncer de mama, tanto seus filhos quanto as suas filhas têm um risco aumentado. Então, assim, é bem raro. Eu operei um homem o ano passado, em outubro mesmo, né, com câncer de mama. E é engraçado que, assim, o homem não tem a mama muito grande, né? Então, qualquer caroço de 1 centímetro seria muito fácil identificar. Ele achou esse caroço atrás da areola, procurou um médico no pronto-socorro, o médico examinou e falou: Ah, isso aqui deve ser lipoma, não é nada demais. Aí o irmão dele mora nos Estados Unidos. Aí o irmão dele veio uns 3 meses depois, palpou e falou: Vai fazer mamografia, que isso aí é câncer. E era. E assim, mesmo sendo uma mama fácil de palpar, na maioria das vezes a gente encontra esse tumor já grande. Porque não existe um rastreamento, nem se preconiza, nem é aconselhável que os homens façam exames, né? Mas seria tomando banho, né? Você sente um caroço, procura o médico. Mas a proporção é para cada 300 mulheres com câncer de mama, tu tem um homem Entendi. que pode ter. E o tratamento é igual, o estadiamento é igual, ele não vai ter mais metástases ou menos, porque é homem. O comportamento é bem parecido mesmo. E a diferença é que a cirurgia é sempre uma mastectomia, né? Eu tive até um paciente no servidor que ele reclamava muito, que ele ia na praia, todo mundo ficava olhando, e ele queria fazer a reconstrução mamária. A plástica acabou não fazendo, porque tem prótese, né, para homem, né? E tem também, você pode fazer também tinha uma tatuagem de uma areola, né? Mas acabaram não fazendo lá, né? Faz um tempinho, talvez hoje a gente aconselhasse mais. O que que você tem a dizer em relação a esse excesso hoje de hormônios utilizados pelas pessoas para melhorar a sua performance no dia a dia, o seu bem-estar? E se isso, essa proporção de aumento de uso inadequado de hormônios, pode aumentar o risco de câncer de mama e do endométrio também, né? É assim, é bastante difícil, né? Eu sou o pior médico para falar do hormônio, mas eu tenho que falar o que a medicina preconiza. Se você pegar, por exemplo, quando eu era criança, lá em Minas Gerais, na roça, eu lembro da minha avó com 55 anos, ela era uma velha, mas assim, idosa, idosa mesmo, já esperando a morte chegar, tanto que ela morreu com 62 anos por diabetes. Hoje, uma mulher de 70 anos, ela está fazendo maratona, então assim, mudou muito. A exigência para a mulher hoje é muito grande. Então, uma mulher, quando está com 50 anos, ela está em plena atividade.
né, de trabalho, ela está no auge da carreira na maioria das vezes. E aí, muitas vezes, para algumas mulheres, é um sofrimento muito grande não ter nada para ajudá-la nessa parte hormonal. Então, assim, primeiro, eu não vejo a menopausa como uma doença. O que que eu observo? Tem pessoas que precisam de mais atenção numa parte e outras outro setor, né? E algumas que não precisam de nada. Eu tenho pacientes que entraram na menopausa e falam: eu nem sei o que é calor, nem sei o que é ressecamento. Nossa, minha transição foi normal. Eu não senti nada. Então, por que você iria tratar essa paciente? Né? Se ela tem uma osteoporose, então dá um cálcio, um alendronato, trata pontualmente. Agora, você não pode fazer uma salada. Todo mundo que entrar, eu já começo os 2 anos antes dando hormônio, né? Mas eu acho que para os casos selecionados vale a pena. Qual que é o problema que a gente está tendo hoje? As coisas bizarras. A gente vê hoje vários profissionais, muitas vezes não médicos, que se intitulam especialistas em hormônio. Eu já vi vídeos aí de cursos de dentista dando aula para dentista sobre implante hormonal, sobre como. Eu mesmo tive uma paciente, acho que o ano passado, ela estava tomando uma dosagem, um composto formulado com 3 vezes mais estrógeno do que o necessário, 5 vezes mais testosterona do que o necessário, e ela apareceu com câncer de mama, e isso era prescrito por um dentista. Aí eu perguntei para ela: poxa vida, eu jamais trataria o teu dente. Por que que você vai num dentista para ver isso? Por que que não procura um profissional mesmo especializado? Como eu já vi também é, um fisioterapeuta passando terapia hormonal para uma mulher que teve AVC e tromboembolia pulmonar. Ela teve tromboembolia. Então, assim, como que você vai dar um hormônio que aumenta o risco de coagulação? Então, assim, eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado, não é festa. Quando a mulher usa testosterona a mais, né, que a dosagem, a testosterona dela é 2% do que o homem tem, é bem pequena. Quando ela usa uma dosagem maior, aquela testosterona em excesso, ela é convertida em estradiol. E ela estimula a mama, estimula o útero, você entendeu? Então, assim, eu acho que tem que ter critério. É, cada paciente é único, né? É único. A mesma dipirona que pode melhorar a tua dor de cabeça, ela pode matar uma pessoa que é alérgica. Fala um pouco sobre o exame clínico de palpação, por que que é tão importante? Então, uma coisa interessante, né? Eu falei que o ideal é que as mulheres fizessem a mamografia anualmente a partir dos 40 anos. Mas aqui no Brasil, chega a 45% só o índice de mulheres que realmente fazem a mamografia anualmente. Ou seja, mais da metade das mulheres a partir dos 40 anos não fazem a mamografia todo ano. Algumas por falta de acesso mesmo, né? Pelo sistema público de saúde têm dificuldades, mas por incrível que pareça, tem outras mulheres que, mesmo com plano de saúde, também não fazem, talvez porque não acreditem que aquele exame vai ajudá-la, né? Agora, o exame físico, ele é importante, sim. Ele é importante principalmente para essas mulheres que não têm acesso à mamografia, porque a mamografia ela consegue achar tumores até com 4 milímetros, 3 milímetros, então ela consegue achar tumores muito pequenos. Já na palpação, quando o médico palpa a mama, ele acha a partir de 1,5 centímetros por aí. E a mulher, geralmente, ela acha tumores já entre 1,5 e 2 centímetros, quando ela faz o autoexame. A gente sabe que quanto menor
o tumor é encontrado, maior é a chance de sobrevida. Então, assim, é melhor que ela encontre esse tumor com 2 centímetros do que com 5, 6. Então, vale a pena sim fazer, principalmente para dois grupos de mulheres: aquelas que não têm acesso à mamografia e para as pacientes de alto risco. As pacientes de alto risco, elas podem fazer mamografia, ultrassom, até mesmo ressonância em janeiro e 3 meses depois aparecerem com um tumor já com 2 centímetros na mama, porque esses tumores crescem muito rapidamente. E mesmo para as mulheres que fazem a mamografia anualmente, é interessante fazer o autoexame, prestar atenção na sua mama, porque tem alguns sinais que são importantes. Vamos ver algumas imagens aqui. Olha, essa mama aqui, por exemplo. O que que tem diferente? A areola e o mamilo afundaram, né? Eles estão com retração, uma retração muito importante. E se você olhar em volta, você vai ver um abaulamento também. Esse tumor tem cerca de 5 centímetros que está aí em volta da areola e retraiu. Quer dizer, essa paciente ela não fazia o autoexame, também não fazia mamografia, e ela acabou notando quando a areola retraiu. Então, essas retrações, tanto de areola, mamilo e na pele, são importantes. É um fator de risco aí, que pode ser um câncer de mama. A próxima, por favor. Olha, esse aí. Essa doença é chamada doença de Paget. É um carcinoma no mamilo. Ele é um câncer no mamilo. É um dos poucos cânceres de mama que é visível. Você olha e já sabe que é um câncer. Mas por incrível que pareça, a maioria das pacientes, quando chegam, já chegam com esse tumor avançado, já pegando a areola. Enquanto ele está só no mamilo, ele é um pré-câncer e tem 100% de chance de cura. E o que é interessante, a mamografia e o ultrassom podem vir normais, mas na areola, no mamilo, muitas vezes, ele está corroído, ele vai desaparecendo, ele vai ulcerando, e a história é sempre a mesma, né? Ah, eu estava com uma coceirinha, estou passando uma pomada, mas não melhora. E aí, quando você vai ver, é um câncer de mama. Próximo. Sangue, né? A saída de sangue pelo mamilo sempre deve chamar a atenção. Muitas vezes tem uns tipos de tumores que crescem dentro do ducto, o caninho que leva o leite para o mamilo, como se fosse uma carne esponjosa que cresce ali dentro e depois começa a sair sangue. E isso também pode ser ou um pré-câncer ou até mesmo um câncer de mama. Saiu sangue, procure o médico logo. Próximo. Essa pele aqui é chamada pele em casca de laranja. É também um tipo de câncer que ele é visível. É o carcinoma inflamatório. Ele muitas vezes não tem nem tumor. Você faz a mamografia, ultrassom, só aparece um espessamento na pele, né? Porque a pele fica mais espessada por dificuldade na, na saída, né, da drenagem da saída da drenagem linfática da mama, né? Porque o tumor ocupa a pele, dificulta essa drenagem e fica com esse aspecto aí de casca de laranja. É o carcinoma inflamatório que ele é chamado e tem que ser feita uma biópsia de pele para chegar no diagnóstico. O próximo. O câncer de mama em homem. Quer dizer, esse tumor aqui já mostra ele já comprometendo a pele, né? Só aí que começou a doer é que ele procurou ajuda. O próximo. Olha, essa imagem é o que eu gostaria que ficasse assim na lembrança das pessoas. A diferença entre uma mulher que faz o rastreamento, que é essa figura daqui de baixo, ela foi operada de câncer de mama, era um tumor de 5 milímetros, estava na axila, então pela mesma incisão eu tirei o tumor e já vi que não tinha nada, nenhum gânglio comprometido, né, nenhuma íngua com câncer,
ela não fez quimioterapia, só fez a rádio e está tomando um comprimido. A mama dela não ficou deformada. Então, esse é o benefício. Se eu tivesse que mandar uma mensagem, seria essa: os benefícios de fazer o rastreamento. Você tem cirurgias menores, menos deformidade, menos tratamento, muitas vezes nem faz a quimioterapia, e o principal, maior chance de sobrevida. Já essa paciente de cima, ela escondeu da família, a filha que acabou vendo aí que estava suja a camisola, né? Tá até invertido aqui a foto, mas o câncer é na mama esquerda dela. E olha a sequela que fica depois na, na mama, né? Teve que tirar até o músculo, o peitoral, teve que fazer uma cirurgia bem mais agressiva, que tem repercussão no braço. Então, muitas vezes essas pacientes falam: ah, por que que eu vou fazer exame? Se eu descobrir um câncer, eu vou ter que tirar a mama, mas se não fizer nada, vai ulcerar a mama e acaba tendo que tirar de qualquer jeito, né? Mas lembrando que mesmo nos casos quando tem que tirar as mamas, existe a reconstrução também, que pode ser feita com próteses, com o músculo das costas, o músculo da barriga, né? A própria areola dá para fazer pigmentação. Então, assim, sempre tem uma forma de tratar, né? Nunca pode desistir. Você sempre tem que estar procurando o tratamento, porque sempre vai ter uma solução. Muito obrigada pelas explicações maravilhosas. Imagina, é um prazer. E agora nós vamos às perguntas. Ah, tá ótimo. Vamos ver. Joyce, minha paciente de É, 25 anos. Eu falei que tinha 3, né, esse ano. Ela uhum, está fazendo quimioterapia. é. Vamos ver as perguntas. Várias pessoas falando coisas muito legais, né? Muito obrigada por vocês estarem assistindo, pela paciência. Vamos ver. Tem que ver se não são parentes meus aí, viu? Escrevendo essas coisas. Agora vamos ver. Cristiane Sorbelo, É, paciente, né? Meu irmão, falei que tinha vários parente mesmo. elogios. Meu sobrinho. Ah, essa paciente aqui, a Marcela Xavier Leite. Foi através dela que eu dei uma palestra no Sindicato de Turismo na terça-feira. Bem Várias legal. pessoas falando sobre informação, que é muito Uhum. importante, agradecendo muito. Tá todo mundo falando só coisa boa e ninguém quis fazer uma pergunta. Significa que a gente conseguiu passar um pouco de informação, né? É isso aí, é mais importante mesmo, né? Eu achei bem legal assim o convite, porque eu acho que nós que temos um pouco de conhecimento, a gente é especialista, né? Fez residência, a gente trabalha com isso, a gente se atualiza, a gente tem que passar a informação correta, porque muitas pessoas hoje passam informações que são, na verdade, desinformações. São pessoas que falam que mamografia dá câncer, desodorante dá câncer, sutiã dá câncer. Isso não é verdade, né? Eu até falo, nas múmias do Egito já tinha câncer de mama, né? E elas não usavam nada disso. Então, é, tem que fazer sim o rastreamento, tem que investir. Eu, eu ouço muitas histórias assim, que eu estava cuidando da minha mãe, estava cuidando do meu filho e por isso eu não fiz o exame. Não, você tem que dar um jeito de cuidar da sua saúde, porque hoje as mulheres são responsáveis para sustentar o 42% dos lares aqui no Brasil. Então, você vê, quase metade das famílias são sustentadas pelas mulheres. Então, assim, o papel delas é muito importante. E essa doença pega a mulher na sua fase mais produtiva, que é dos 40 aos 60 anos. A maioria das mulheres que têm câncer de mama é nessa faixa etária, justo na faixa mais produtiva delas, né? Então, uma doença, ela não atinge só a mulher, ela atinge a família.
É a família alguém que vai ter que parar, às vezes, o que está fazendo para cuidar dela, né? Ela vai ter que parar de trabalhar. Então, assim, vale a pena. Eu costumo dar o exemplo do carro, né? Se você leva o carro na oficina todo ano, você sempre viaja tranquilo. É melhor descobrir que está sem freio na oficina do que descendo a serra. E às vezes as pessoas gastam tanto dinheiro com coisas assim que não são tão úteis, né? E deixa de gastar com a saúde. Uma notícia muito triste. No SUS morre 7 vezes mais mulheres do que nas pacientes que têm plano de saúde. Uma paciente minha que chega hoje no consultório, em um mês eu estou operando ela. No SUS demora um ano. É um ano, Muito gente. triste. E isso aí pode ser a diferença entre a vida e a morte. A média dos tumores encontrados em pacientes de convênio é 2 centímetros, onde a chance de cura chega a 80%. No SUS, a média é 4, 5 centímetros. E já em estádios 3 e 4, ou seja, quando a doença já pegou a axila ou já está com metástase. Então, assim, não tem muito o que fazer. Então, se a sua cidade não dá esse suporte, tem que lutar por isso, cobrar os governantes. E se perceber que realmente não tem como, fazer um sacrifício, né? Fazer um plano de saúde para cuidar da sua saúde, que é o bem mais valioso. Você pode ter tudo na vida. Se você não tiver saúde, você não vai conseguir usufruir, né? É isso aí. Bom, eu queria agradecer a todos, agradecer ao Dr. Carlos, que foram momentos muito bons de aprendizado para todos nós, eu tenho certeza disso. E gostaria, de falar boa noite a vocês, até o próximo podcast, que será no dia 7 de novembro. E espero que todos assistam, que se inscrevam no canal. O próximo podcast será uma pessoa que falará sobre nutrição esportiva e é uma pessoa que trabalha com esporte paralímpico, que é uma coisa diferenciada, onde com certeza aprenderemos muito com ele também. Então, boa noite a todos. Até a próxima.